Eu sei que a maioria de vocês já está cadastrada lá na minha jornada nossa, né? Na nossa jornada lá de medicamentos de controle especial. Nós vamos falar de portaria 344, SNGPC. Vai ser muito conteúdo bacana para vocês, tá? Então fiquem aí até o final. Nós temos 1 hora de live aqui, tá? Então eu vou deixar vocês fazerem as perguntas também. E claro, a gente vai sanando essas perguntas. Uma pergunta, vocês sabem, né, que surgiu uma nova RDC de antimicrobianos. Isso é só para fazer uma introdução, que na verdade não mudou praticamente nada a RDC 471 de antimicrobianos, que a gente até fez uma live especial para elas, inclusive ela está aí no meu perfil, mas no dia eu tive um probleminha que houve uma queda aqui. No Instagram tem essas coisas, tá, gente? Então, às vezes a gente está terminando a live e o que acontece? Cai, né? Cai a conexão e todo mundo fica assim, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Deixa eu sentar direitinho que minha coluna não ficar torta aqui, né? Então, olha bem, essa RDC, e uma dúvida muito comum que aconteceu é a respeito da neomicina mais bastacina. Eu estou olhando aqui de lado porque é uma cola que eu fiz, tá, gente? Uma cola porque é muita coisa aqui para eu lembrar. E, assim, com a nova RDC, se esses medicamentos à base de neomicina e bastracina, eles estão controlados, agora vai exigir um controle, será que eu preciso digitar isso no meu SNGPC? Não existe essa necessidade, tá? Então, porque essa substância, a neomicina, a bastracina, mesmo que a neomicina ela venha acompanhada de um glicocorticoide, por exemplo, não há necessidade de fazer controle dessa substância. O TROC-N ele precisa de uma receita comum, branca comum, não é receituário de um medicamento controlado. E a neomicina e a bastracina, quando ela vem associado as duas, realmente não precisa de receita de controle especial, nada disso, porque ela é considerada um MIP, um medicamento isento de prescrição, né? O Nebacetim, por exemplo. Então, não há necessidade, isso continua a mesma coisa. Então, não é só porque surgiu uma nova legislação para antimicrobiano é que nós vamos começar a controlar essas pomadas à base de neomicina. Por quê? Elas são controladas por uma RDC de 2003, que considera esses medicamentos de uso para pele, por exemplo, né, que é de uso cutâneo, né, vamos dizer assim, para machucados, ferimentos, né, a neomicina mais bacitracina, que é a nebacetim, um MIP, um medicamento isento de prescrição. Então, continua a mesma coisa. Então, essa RDC 471, realmente, ela não é necessário você fazer controle, nem lançar nada no SGPC, não faça isso, não precisa, tá? Então, tranquilo aí, certo? Então, tudo bem? Então, essa é uma dúvida muito comum. Ah, o TROC-N agora vai ser controlado? Não, não vai. Ele precisa de receita porque ele é tarjado vermelho, então ele precisa de uma receita, mas não há receita de controlado, certo? Uma outra pergunta que eu sempre eu vou tentar dar o máximo de informações a respeito disso, tá? É sobre o BMPO, sobre balanço de medicamentos psicoativos e outros medicamentos, que é um relatório trimestral que tem que ser entregue pelas farmácias. Então, observe que esse relatório você tem que entregar trimestralmente e anualmente, o BMPO, então balanço de medicamentos psicoativos e outros. Ah, Evandro, e quando é farmácia de manipulação? É BSPO, balanço de substância psicoativa e outros, mas sempre trimestral e sempre anual. Então, observe que esse relatório, aí eu vou entrar numa questão aqui. Algumas vigilâncias sanitárias pegam o BMPO e cobram algumas receitas desses medicamentos. Porque nós temos aqui no Brasil mais de 5 mil municípios e cada município desse tem, às vezes, uma legislação própria, até mesmo pela autoridade sanitária local, ele pode fazer uma portaria e vocês vão ver, Evandro, vi muita gente assim no meu perfil falando assim, a minha vigilância sanitária daqui, ela aceita o C5, os anabolizantes, como receita azul. Pode acontecer, tá? Então pode acontecer isso, não tem problema, você vai seguir a legislação vigente do seu município, tá? Ou do seu estado. Então, existe a portaria 344, que é em esfera federal, ela vem de cima e vai descendo para o estado e município. Se o município quiser criar uma legislação própria dele para determinados, vamos deixar salvo, tá? Para uma determinada situação, ele pode gerar uma lei lá que vai normatizar naquele município só,
certo? Então isso pode acontecer. Então, veja bem, o BSPO, em algumas vigilâncias, eles cobram receitas e algumas outras não tem receita. O que diz a portaria 344 em relação a isso? Você não precisa levar receita para relação mensal de notificação. Desculpa, não precisa de receita para BMPO, para balanço de medicamentos psicoativos e outros. Existe a necessidade. E isso, BMPO é só para drogarias que existe, para drogaria, para farmácia é BS, né? Balanço de substância, psicoativos e outros. Lá você trabalha com substância, então o relatório é muito parecido, só que tem algumas nuances lá, vocês vão ver lá na jornada, eu vou mostrar os relatórios como é que é para vocês. E esse relatório, então, tem que ser entregue 3 em 3 meses, até dia 15 do mês subsequente. Janeiro, fevereiro, março, então até o dia 15 de abril, você tem que entregar o primeiro. E assim, nos trimestres subsequentes, tá? Então, ele tem essa periodicidade. Evandro, e a relação mensal de notificação de receita A, a relação mensal de notificação de receita B? Esses dois relatórios, eles são entregues mensalmente, tá, gente? Esse aí, diferente, tá lá. O relação mensal de notificação de receita B2 tem uma lei só para ele, que normatiza ele, saiu depois da portaria 344. Já o relatório mensal, se eu estiver falando muito rápido, me fala aí, tá, gente? Já o relatório mensal de notificação de receita A, ele existe na portaria 344. Então, o que diz? Sim, todos os meses você tem que pegar as suas receitinhas amarelas, as suas receitas amarelas, notificação de receita amarela, junto com a relação mensal de notificação de receita A e levar para a vigilância sanitária. Aí muitos vão me perguntar assim, Evandro, como é que está sendo aí na pandemia essa questão de entregar relatórios? Muitas vigilâncias sanitárias hoje estão fazendo isso remotamente, já até faziam, tá? Eu peguei aqui, tem uma vigilância sanitária aqui de Fortaleza, de Fortaleza, tá? Que o farmacêutico manda o relatório tudo eletrônico, né? Via lá, relatório por PDF, né? Eles dão um endereço, a pessoa vai mandando os relatórios para ele, depois o farmacêutico deixa lá num local também previsto, acho que é tipo uma sacola assim que ele bota as notificações de receitas. E depois de 30 dias que a vigilância sanitária conferiu todo o receituário de controle especial A, receituário B, sim, ele conferiu, beleza, está tudo certo, ele vai devolver isso no prazo de máximo 30 dias para o farmacêutico, certo? Então são 2 relatórios que você tem que entregar mensais, tá? Fora o BMPO e o BSPO, relação mensal de notificação de receita A e o relação mensal de notificação B2 para norexígenos, certo? Então o B2 também é interessante que você entregue também as suas receitinhas, tá? Eu sei que tem um monte de variação aí, mas afinal de contas nós estamos aqui sob a jurisdição de vários municípios no Brasil, são mais de 5 mil, então cada um tem um pensamento diferente, às vezes cada vigilância sanitária normatiza isso diferente, tá bom? Então é assim que funciona a coisa, mas você deve seguir o máximo aí a legislação em relação à portaria 344, que é uma, vamos dizer assim, a lei federal maior, né? Se não tiver nada no seu município, você tem que seguir todo o controle que diz a respeito da portaria 344, tá bom? Uma pergunta que é assim, quase que rotineira, assim, eu sempre recebo, inclusive as pessoas mandam até receita para mim. Eu solicito, se vocês mandarem receita para mim, por uma questão de... não tem problema, tá, gente? É lógico que eu não vou sair mostrando a receita para vocês. Eu sempre tenho cuidado de riscar ali o nome do médico, do paciente, tá? Então não tem problema. Quer mostrar para mim uma foto de receita, pode mandar, que se der para eu avaliar, né, eu vou avaliar para vocês. E é assim, a pessoa... Uma coisa muito comum que acontece é assim, ó, receituário de controle especial. Eu preciso ter escrito receituário de controle especial na receita? Não existe isso, né? Na portaria 6 de 1999, que na verdade essa portaria 6 ela surgiu logo depois da portaria 344. Por que fizeram essa portaria 6? É uma instrução normativa. Ela, vamos dizer assim, ela normatiza toda a portaria 344, né, para facilitar. Então, essa receita ela diz lá no artigo, tá, que vocês vão procurar lá depois, se vocês quiserem o artigo dessa receita de controle especial, que não há necessidade, não é que não há, não fala assim, né, diz assim, ó, receituário de controle especial ou receita comum. Então não precisa estar escrito ali receituário de controle especial,
certo? Então isso é um mito, né? De que eu tenho que pegar a receita e muitas vezes já vi até a gente falou assim, mas meu fiscal aqui da minha vigilância sanitária falou que tem que estar escrito receituário de controle especial. Não há necessidade legal. A não ser que a sua Visa local exija que tenha receituário de controle especial. Pode fazer isso? Pode. Existem alguns municípios que baixaram normas, como eu já tinha falado para vocês, que assim, eles criam normas. Vamos dizer assim, olha, aqui no nosso município não tem que ter aquele padrãozinho lá de receituário de controle especial, tem que estar escrito lá. Se eu posso dispensar os medicamentos C1 e C5 nesse receituário de controle especial que vem escrito receituário de controle especial, tá bom? Mas fora isso, não há necessidade. O que diz essa portaria 6? Receita comum. Então, o que ela tem que ter? Primeira via da farmácia, segunda via do paciente, tá? Muito importante. É importante que seja essa situação aqui. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Reter primeira vida dos antimicrobianos pode ter algum problema com a vida local? Olha, eu não gosto da situação de reter primeira via de antimicrobianos. Deixa eu continuar com as minhas perguntas aqui, depois a gente vai falar. A questão dos antimicrobianos é o seguinte, primeira via é do paciente, tá bom? Segunda via fica com a farmácia. Isso é o que diz a RDC 471/2021, que saiu esse ano, que é uma cópia, né, na verdade, da 20 de 2011. Praticamente não mudou nada, na prática não mudou nada, diz exatamente a mesma coisa, tá? Então, receituário de controle especial é uma mensagem que não há necessidade de você ter essa mensagem ali. Então, receita comum. O que tem que ter essa receita comum? No máximo 3 medicamentos controlados, contando com anabolizante. Lembrando que se tiver anabolizante tem que ter CID e CPF, exceto, né, meu amigo veterinário, se ele estiver por aí, ele vai falar, opa, peraí, não pode botar aí CID, né? O CID para receituário de controle especial para veterinário. Não precisa, porque o CID, o Código Internacional de Doença, ele é específico para ser humano. Então, o animal não há necessidade. O médico, veterinário pode prescrever sem CID e sem CPF. Ele não se encaixa naquela lei de anabolizantes aí, certo? Então, detalhe importante, tá bom, gente? Então, vou lá. Eu posso receber, essa aqui é campeã de audiência, presta atenção, eu posso receber a receita de controlados de outro estado? Sim, pode. Lembrando que essa lei, ela é uma lei recente, tá, gente? Essa lei de receituário de controle especial é uma lei de 2018, né? Durante lá, com o presidente Temer, ele sancionou essa lei que todas as receitas, inclusive as receituários de controle especial, as notificações de receitas, elas podem ser, tem validade todo o território nacional, tá bom? Mas existem alguns detalhes que são importantes vocês observarem. Então existe, todas podem receber na sua farmácia, qualquer estado, receita antimicrobiana sempre teve validade nacional. A notificação de receita amarela e a receita de controle especial, você tem que levá-la no seu estado, tá? Desculpa, lá na sua Visa local para visto, eles têm que dar um visto que você recebeu, tá? Então, essas receitas é importante que você faça isso, que você leve lá. Vem de outro estado? Se for do seu estado, não precisa. Mas ela veio de outro estado, quais são as notificações de receita A e receituário de controle especial? Por quê, Evandro, essa lei aí diz isso? Porque a lei não revogou essa situação. Então, em todo o país você pode aceitar a receita de qualquer unidade federativa, tá? Qualquer unidade federativa. E o que acontece? Você só tem que pegar o receituário de controle especial, notificação A, você ir lá e simplesmente mostrar para a sua vigilância sanitária no prazo de 72 horas. Qual a notificação pode ser receitada por dentista? Está perguntando ali, embora eu tenha muitas perguntas que ele pode receitar todas eles podem. O dentista ele pode receitar qualquer uma, A, B, receituário de controle especial. É lógico que uma norexígeno não faz muito sentido, mas eu não vi nenhuma negativa lá na lei, não existe que não pode dentista, sim, ele pode. Estranho. É lógico que se você achar uma norexígeno prescrito por dentista, você vai ligar para ele e perguntar o que está acontecendo, para ele justificar o motivo, que ele vai ter que fazer um CID, ele vai ter que vai ter que emitir aquele termo, né, de responsabilidade. Então, eu acredito que dificilmente isso aconteça, tá? Mas legalmente ele tem que justificar ali.
B2 eu acredito que ele não possa por uma questão assim de inconveniência. Que como o dentista vai passar um anorexismo, né? Não faz muito sentido. Mas se ele tiver justificativo, eu acredito que não tenha, certo? Bom, uma outra pergunta aqui é assim, ó, o farmacêutico ele saiu da farmácia, ele vai pedir demissão ou ele foi demitido, quais são os procedimentos que ele tem que fazer lá no SNGPC? Quer dizer, primeiro, ele vai ter que entrar lá no sistema e dar baixa como se fosse rescisão contratual ou baixa de RT, tá? Então você vai ter ali a baixa que o farmacêutico vai ter que colocar lá no sistema. Uma outra coisa que eu sempre falo, meu fone não está ficando no lugar, gente, essa orelha minha é tão pequena que o fone não encaixa direito. Então, ele vai ter que fazer esse desligamento, ele vai ter que finalizar. Eu aconselho muito que o farmacêutico troque a sua senha quando ele vai sair da farmácia. Por que isso? Para evitar que outras pessoas enviem o arquivo no nome dele, isso é ruim. Então, você recebeu, ou seja, você já foi demitido, se desligou da farmácia, entre lá e faz o desligamento da sua farmácia, debate por rescisão contratual, você pode fazer isso, porque é na sua senha que você vai fazer, tá bom? E aí você vai então dar baixa por rescisão contratual ou desligamento, certo? Às vezes o farmacêutico também não quer ser mais farmacêutico daquela drogaria, ele quer o RT, né, o responsável técnico, a gente chama de responsável técnico transmissor. Ele, na verdade, ele quer sair, ele vai passar para um outro farmacêutico, ele nem vai sair, ele pode se desligar também, aí tem uma opção lá para ele só desligar, certo? Deixa eu responder minhas perguntas aqui. Essa que você fez aí do antimicrobiano e do psicotrópico, nós vamos responder aqui, tá? Realmente uma dúvida muito comum que nós vamos falar aqui de antimicrobiano com psicotrópico na mesma receita. Aguenta a mão aí, que nós vamos falar. É bom que você fique até o final, certo? Então, lembrando, tá, gente? Então, qual é o procedimento? Desligamento do RT, vai lá, sai da farmácia, faz o desligamento, dá baixa no seu estoque, troca sua senha antes, é fácil, é só colocar esqueci minha senha, troca a senha para ninguém, para que às vezes fica gravado, né? No seu próprio sistema de controlado, às vezes a senha fica gravada. Então troca essa senha e não passe para ninguém, lógico, mesmo que seja o outro farmacêutico, para não ter como ele entrar aí na sua conta, enviar arquivo, tá? Isso aí é muito comum. Então é uma questão de ética mesmo de você finalizar o seu inventário. Vamos passar a folha aqui que tem muita coisa para a gente falar e eu vou responder, claro, a pergunta de vocês. Tem uma pergunta aqui, essa aqui agora, que é a pergunta número 7. Nós já estamos na pergunta número 7, né? Falei um monte de coisa aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nenhuma. Validade eu falei. Não, validade acho que eu não falei. Validade, muita gente acha que porque a validade aumentou, que a validade, que a 357, a RDC 357, simplesmente ela aumentava a extensão do tratamento dos medicamentos, que eram para 30 dias, passaram para 3 meses. Eu sempre fiz até uma regrinha dos 3, tá? Então você multiplica tudo por 3. Tudo que é medicamento que tratamento por 30, você multiplica por 3, vai dar 90 dias. Certo? Essa validade não alterou nada. Continua exatamente a mesma coisa. 30 dias. Continua 30 dias, tá bom? Então não se engane. Só tem uma que é 20 dias, que é talidomida, mas é só para quem trabalha em órgão público. Então isso não mudou. Professor, e receita de antimicrobiano? Eu posso estender o prazo? Receita de antimicrobiano você não pode estender prazo nenhum, porque ela não está na portaria 344, é uma RDC à parte, são 10 dias, tá? Então, validade de antimicrobiano são 10 dias, tá bom? Muito importante saber dessas informações. Deixa eu ver aqui, então, agora eu vou virar a página. Essa pergunta aqui, ó, foi top, eu achei super legal o que aconteceu. Olha bem, por isso que eu falo, cada vigilância sanitária, ela tem um comportamento diferente. Às vezes você fala assim, mas na minha Visa aceita isso ou aceita aquilo. Verifique se a sua Visa, ou ligue para lá, quando tem alguma coisa diferente da portaria 344 que eles exigem, ou que eu vou falar alguma coisa aqui, verifique lá com eles se não tem uma norma, que vá impedir de você fazer uma determinada coisa. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Receita C5 de outro estado, tá? Questionou que se vale mais que a portaria 344. O que foi essa pergunta? Eu vou explicar para vocês. Uma pessoa recebeu um determinado... Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me falam aí embaixo. Pessoa, fala mais devagar, que eu fico aqui meio nervoso, aqui, querendo falar tudo. Vocês fala mais devagar. C5, anabolizante, tá?
E lá no estado dele, o município baixou uma norma que os medicamentos anabolizantes sairiam em notificação azul. Meio louco isso, né? Porque notificação de receita azul eu nunca vi. Mas enfim, eles resolveram fazer isso. A Vigilância Sanitária Municipal resolveu exatamente fazer isso, né? E aí, como é que você vai fazer? Você pode aceitar? Claro que pode. O seu município estabeleceu uma norma. Então, você tem a portaria 344, o Estado também, a Visa Estadual pode baixar uma norma se quiser, e a municipal também pode. Então, você simplesmente vai fazer o quê? Vai obedecer a norma do seu município. Agora, o que aconteceu? Essa pessoa saiu com essa receita azul de C5, tá? Com os anabolizantes, que era azul, quer dizer, agora na farmácia, lá no município dele, saía C5. Mas nesse caso aqui, ele foi comprar em outro município. Só que anabolizante, ele sai em receituário de controle especial. Então, olha só que interessante, você tem que observar que muitas vezes, quando você sai da jurisdição onde você está, essa receita vai partir para a esfera federal, certo? Então, você não pode, nesse caso, comprar um anabolizante que está prescrito numa receita azul, que é válida em um município, em outro município que não tem essa regra. Porque o farmacêutico simplesmente vai falar assim, olha, aqui a gente não aceita anabolizante e receita azul, porque aqui nós seguimos a regra da portaria 344 e ela tem que ser prescrita em receituário de controle especial. E quando é para humano, ter lá, eu vou tirar esse lado aqui, incomodando. Quando é para humano, tem que ter o CID e o CPF, tá bom? Então, lembre-se desse detalhe aí importante. Bom, então, olha só como é que foi interessante isso, né? A pessoa fala, mas olha, e eu já vi coisa também, parece que tem um município lá em Santa Catarina, não sei se é bem lá, que tem um município do interior, que lá você não pode receitar, o médico não pode, receituário de controle especial tem que estar dizendo lá, receituário de controle especial, senão eles não aceitam. Tá? Eu já vi fiscal aqui do meu estado aqui falar isso também, né? Só que aqui ele estava errado. Porque pode, né? Segundo a portaria 6, que normatiza os receituários de controle especial ou receita comum, certo? Então, olha bem, a oitava pergunta diz assim, quando é que eu tenho que me credenciar ao SNGPC? Bom, olha bem, essa pergunta ela tem várias nuances aqui, várias nuances interessantes aqui. Então, veja bem, se você entrou na farmácia e você pode ser que você não seja o responsável técnico da farmácia que vá transmitir. Então, você não precisa se credenciar na farmácia, certo? Agora, se você é proprietário da farmácia, é porque essa pergunta ficou em duplo sentido. Se você entra na farmácia e vai ser responsável técnico transmissor, imediatamente você entrou, alguém vai ter que colocar você como responsável técnico transmissor. Então, é o momento que você entra que você é responsável técnico. Tem farmácia que tem 3, já vi farmácia que tem 4 farmacêuticos, tem farmácia muito grande tem 4 farmacêuticos, 3 farmacêuticos, tá? Então, aí como é que funciona isso no SNGPC? Somente um farmacêutico pode ser responsável técnico transmissor, tá bom? Então, é importante esse detalhe. Então, vamos supor que você seja proprietário, quando é que você tem que credenciar o SNGPC? Lá quando você for pedir a FE, né? A autorização de funcionamento da empresa, lá tem que constar um textinho que diz assim, ó, você pode liberar medicamentos, né? Mais ou menos assim, tá, gente? Está apto a me liberar medicamentos da portaria 344/98, né? Então, tem que constar essa cláusula lá no seu contrato, porque você, quando sair no Diário Oficial, você vai credenciar a sua farmácia ao SNGPC, porque isso é necessário, porque se você mexe com medicamento controlado, antimicrobiano, e os medicamentos sujeitos a controle especial, você tem que ter esse registro aí, esse cadastro no SNGPC. Então são duas situações diferentes. Essa pergunta ela ficou de duplo sentido, vai depender. Quando é que tem que me credenciar? Depende. Se você entrar, for responsável técnico transmissor, tem que ser na hora que você entrou, tá bom? Tem que fazer a troca lá. Quem faz essa troca aí na sua farmácia tem que agilizar para cadastrar você na empresa. Se você está abrindo uma farmácia, você tem que colocar lá no SNGPC que você vai mexer com os medicamentos da portaria 344. Imediatamente que saiu a sua liberação, você então vai ter que fazer o cadastro no SNGPC, todo aquele procedimento lá, que muitas vezes até o próprio contador faz, tá bom?
Então vamos lá para uma outra pergunta aqui que eu recebo muito, né? Na verdade essa aqui não é nem, eu já até falei dela, mas é rapidinho. É sobre o CID CPF de receita de animais. Então lembrando, eu coloquei, acabei repetindo, eu acabei falando ela antes, né? Não precisa de CID CPF para animais, tá, gente? Existem dois conselhos, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e o Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina emitiram parecer favorável aos médicos veterinários. Veterinário, quando ele vai prescrever os anabolizantes, não há necessidade de CID CPF, ok? Não há, só lembrar desse detalhe. Mas eu recomendo que você também consulte a sua vista, senão depois eles vão levar uma multa e vão me xingar. Ah, o Evandro falou, porque o que acontece? Infelizmente, a cabeça de cada visa aí é diferente. Porque olha bem, se alguém falar que não, mas precisa do CID, sim. O CID é Código Internacional de Doença para Humanos. Para que o médico veterinário ele precisa de CID se ele está prescrevendo um anabolizante humano para o animal? Então é interessante que você não exija essa situação de CID. Como é que ele vai arranjar um CID de uma coisa que não tem, que é para o animal? Certo? Então tem muita gente que questiona isso. Inclusive tem farmacêutico que fala que não pode, o médico veterinário não pode prescrever. Só que existe uma série de anabolizantes humanos que são usados em animais. Ele precisa comprar. Já tive uma aluna, né, que ela se formou, ela falou assim, Evandro, o médico veterinário chamou a polícia. Chamou a polícia aqui na minha farmácia, que tá vendo? Aí mostrou a lei, que é a lei 9.965 de ano 2000, que diz que não fala nada de médico veterinário. Fala de dentista e médico. Dentista e médico, sim, é obrigatório constar o CID, tá, gente? É o CID com C, tá? Código Internacional de Doença. Que às vezes vão um engraçadinho lá, coloca S. O médico vai colocar um CID aqui, 1, 2, 3, 4. Então procura, verifique se esse CID existe, é fácil. Só jogar no Google lá que você vai achar para que serve para que é aquela doença que ele está prescrevendo. Aquele medicamento anabolizante, então é importante. Então detalhe, CID e CPF somente se for médico e odontólogo, dentista. Se for médico veterinário não precisa. Aí você fala assim, mas Evandro, chegou uma receita aqui, olha só a situação, chegou uma receita aqui de medicamento de um veterinário que pegou uma receita de outro e está querendo comprar. Pode isso? Não, não pode. Ele tem que prescrever ele direitinho, a não ser que esteja todos os dados direitinho ali, né? Esse foi no caso, na verdade, de situação de receita de emergência, tá? Então, vamos marcar outro dia pra gente falar de receita de emergência, que se eu for falar de receita de emergência que a gente não termina hoje, certo? Só lembrar desse detalhe, CID, CPF e para animal, para veterinário não precisa. É lógico que você, farmacêutico, vai ter uma postura de fazer o quê? Se você desconfiar que aquele medicamento não vai ser usado para animal, você vai ligar para o prescritor, para o médico veterinário e vai conversar com ele. Porque nessa receita que ele for prescrever, tem que estar lá o diagnóstico da doença, o nome, não precisa botar o nome do animal não, qual o tipo do animal, qual é o peso, o porquê que ele está prescrevendo aquele anabolizante, certo? Então, essa é uma informação bem interessante que pouca gente conhece e que muita gente nega ao atendimento ao veterinário por causa desse detalhe aí, tá bom? Essa aqui também é uma pergunta muito comum, quanto tempo eu tenho que arquivar as receitas e os balanços, né, os BMPO, relação mensal de notificação de receita A, relação mensal de notificação de receita B2, né, a B2 que você tem que entregar lá, que são os anorexígenos. Você tem que armazenar por 2 anos na farmácia. E depois disso, Evandro, o que você faz? Você vai destruir essas receitas, você vai encaminhar, perguntar à sua vigilância se ele tem algum programa de como é que ele vai se desfazer dessas receitas. Essas receitas elas têm que ser destruídas, você não vai jogar no lixo essas receitas. Passou 2 anos, você dá um jeito de destruir. Pergunte à sua vigilância sanitária se você pode pegar aquela máquina de picotar ou você rasga essa receita, inutiliza a receita para que não caia em mãos erradas, tá? Depois de 2 anos. E anabolizante? Bom, anabolizante sim, você vai então manter por 5 anos, tá bom? Então toda receita de anabolizante 5 anos, as outras demais apenas 2 anos. E relatórios também, importante, tá bom? Não se esqueçam disso. Muita gente me faz essa pergunta. Então, ó, eu posso prescrever, Wanda, essa é uma dúvida muito comum e eu vejo que muita gente faz isso de forma errada. Na verdade, assim,
Eu também já fiz quando estava iniciando a minha carreira de farmacêutico, eu fui direto para a drogaria. Quem for para a jornada, eu vou contar toda a minha história lá, tá? Então, frequente a jornada lá, hein? Ó, dia 23 domingo. Vou contar como é que eu comecei minha vida na drogaria, certo? Então, medicamento de controle especial, lá na notificação de receita B. Então, eu peguei um medicamento que era para ser prescrito na notificação, no receituário de controle especial, aquele duas vias, brancas, né, com duas vias, e prescrito em receita azul. Olha, não é recomendado que você aceite essa receita, tá? Tem muita gente que aceita, por exemplo, fenobarbital, gardenal em receita azul. Não é. Ele é para ser prescrito na notificação de receita especial, no receituário de controle especial. Vamos dizer assim, né? Cada macaco no seu galho. Não vamos trocar receita, receber essa receita de um e de outro. Não dá para você fazer isso, certo? Então é muito importante que você não troque o tipo de receita. Cada medicamento, cada grupo de medicamento tem sua receita controlada específica ou notificação de receita, tá, gente? Então a legislação é muito clara. Por que você diz isso? Porque isso não fazia sentido nenhum. Se você pudesse, né, vamos dizer assim, prescrever qualquer receita na notificação de receita, por que tem então um receituário de controle especial? É só você parar para pensar. Então, realmente não há motivo, cada medicamento, os medicamentos tem que ser prescrito em sua devida receita. É lógico, né, como citei ali, cada município ela tem vamos dizer assim, pode fazer uma norma diferente. Aí é porque um município tem uma norma diferente. Tá bom? Tá bom? A receita de controle especial, quantos medicamentos eu posso ter essa receita de controle especial? No máximo 3 medicamentos. Então eu posso ter 2 medicamentos de controle especial, eu posso dar C1, por exemplo, e T1 anabolizante. Então no máximo 3. Eu posso ter, hoje, esses dias uma pessoa me mostrou uma receita, né? E tinha assim, 2 medicamentos de controle especial e tinha mais uns 4 comuns. Pode essa receita ser de controle? Claro que pode, não tem problema nenhum. Então a receituária de controle especial e até mesmo a de antimicrobianos pode ter mais de um medicamento. Dipirona, paracetamol, remédio para tosse, né? O medicamento para tosse. Então tudo isso pode ter na receita de controle especial. Exceto se tiver mais de 3 medicamentos sujeitos a controle especial. Isso aí não pode, tá? Então mais não pode, invalida a receita. Certo? Então a pessoa fala, eu atendo que vocês estão aqui, peça a pessoa para voltar. Não, você vai pedir para voltar, infelizmente a legislação é clara. No máximo 3, então se passar de 3, invalida a receita. Certo? Tá bom? Então, C1 e C5. No máximo, esses dois controlados dessas listas, no máximo pode ser 3. E pode contar vários outros. Às vezes tem receita que tem 7 medicamentos. Tá? Então, só vocês lembrar desse detalhe aí especial. Certo? Aquela pergunta que uma pessoa me fez aí, que eu não lembro mais o nome, foi deixa eu ver aqui. Deixa eu passar aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Fernanda. Eu não acenei para um monte de gente aqui. Que cara mal educado eu sou, hein, gente. Desculpa, viu? É porque eu tô tão concentrado aqui que senão eu me perco. Certo? Bom, eu não vou achar que tem muita gente aqui. Graças a Deus, né? Nossa live aqui bombando. Então, olha bem, receita de controle especial com antimicrobiano não pode. Olha bem, professor, você fala muito não pode. Não, às vezes eu falo muitas vezes mais pode do que não pode. E eu vejo que as pessoas têm realmente muito medo. Eu acho que a questão da portaria 344 que vocês fazem, essa questão do medo, é que você ter o conhecimento, sabe? Eu vejo que muitas vezes o próprio fiscal fala coisas que não estão na legislação. Então, o que você tem que fazer? É você dominar mesmo a portaria 344. É você ter o domínio, e não existe nada, nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Se você tiver um método de estudo adequado. Foi você, exatamente. Então, não pode. Tá? Por que não pode, Ivone? Porque está lá na lei, é clara, lei 471, certo? A de antimicrobianos que saiu esse ano, né, que foi substituída. Então, tramadol com miosam não tem problema, miosam não é controlado. Tramadol, receituário de controle especial, pode, tá? Eu não sei como é que é esse nome, Podolski, tá? Pode sim. Ou miosam com cafeína, ou qualquer outro tipo de analgésico, pode.
Assim, pode ter alguma interação medicamentosa aí, tá? Não vou discutir essa questão aqui, mas legalmente não tem problema, tá? O Miozan, ele não é controlado, certo? E o Tramadol sim, mas se na receita tiver o Tramadol, o Miozan, não tem problema. Uma posologia que geralmente, se você olhar, faz muito sentido, né? Tramadol para dor, Miozan, relaxante muscular, né? Com cafeína aí, porque ele dá muito sono, né? O Miozan. Então acontece essa pressão acontecer, não tem problema não, tá? Pode aceitar sim, certo? Tá bem, gente? Então, ó, na 471 tá lá, não pode aceitar com antimicrobiano controlado. Aí, ó, uma pergunta que eu recebi nos últimos minutos aqui, eu não posso deixar de responder, já vou responder, tá? A sua pergunta da hidroxicloroquina aqui. O SNGPC precisa ser alimentado todos os dias? Não, não há necessidade do SNGPC ser controlado todos os dias, tá? Ser alimentado todos. Você não precisa ficar todo dia digitando no SNGPC. Você pode, se a sua farmácia tiver muita movimentação, o sistema SNGPC pode ser digitado, porque o sistema geralmente ele é offline, tá? Ele é offline. O que faz o contato dele com a Anvisa é o arquivo XML. Esse arquivo XML não pode passar de 7 dias. Ó, 7 dias, tá bom? Vou botar minha mão aqui na telinha para vocês verem. Não pode passar. Então, ele não precisa ser alimentado todos os dias. Pode ser de 7 dias. Eu até recomendo que você faça isso se você tem uma movimentação pequena. Certo? Por quê? Porque se você errar nesse intervalo do dia, você consegue alterar lá no seu sistema. Porque depois que foi para a Anvisa, você não consegue fazer essa alteração, certo? Então é interessante que você faça, se a sua movimentação sai 20 receitas, você consegue digitar isso aí uma vez por semana, tal, né? Dependendo da quantidade da sua habilidade, claro, do sistema que você utiliza, tá? Se você utiliza o meu sistema, o SR Pharma, por exemplo, é muito rápido digitar as receitas. Então, você não precisa ficar acumulando nada. Lembrando que a informação para a Anvisa só vai quando é CNGPC. Na jornada nós vamos falar disso, é importante que vocês participem da jornada. Eu sei que tem uma galera aí que está cadastrada e vai ser um sucesso essa nossa live. Muito rica em conteúdo e tudo organizadinho para vocês entenderem e saírem craque aí do SNGPC e Portaria 344, tá bom? Então, não há necessidade. Quando a farmácia é do interior, como faz para atualizar? Olha, você vai ter aqueles períodos ali, né? Que você pode ter um problema com a internet, alguma outra coisa. Então, realmente, assim, você vai ter que dar um jeitinho de atualizar. Se não tiver internet, você tem que fazer o livro de registro específico. Aí você tem que comunicar a sua Visa local que você não consegue se comunicar. Mas o arquivo você vai enviar uma vez por semana, certo? Então, vamos lá, algumas perguntas aqui. Deixa eu tentar aqui, ó. Aquela solicitação, tá. Aqui tem alguma solicitação, mas não é para isso. Vamos ver aqui. Uma pessoa me perguntou: hidroxicloroquina precisa estar em receituário de controle especial? Minha gerente disse que não está. Não, a hidroxicloroquina, ela é uma RDC à parte, tá bom? Então, a hidroxicloroquina não é em receituário de controle especial. Ela é uma receita como se fosse, vamos dizer assim. A lei, ela tem uma lei própria para ela, porque provavelmente depois da pandemia ela vai sair fora do controle, certo? Quando ela entrou, ela estava dentro da portaria 344, inclusive ela foi para a lista C1 de medicamentos, né? Outros medicamentos sujeitos a controle especial, e depois a cloroquina ela saiu, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, elas foram para uma RDC à parte. Mas aí eu não sei se a sua pergunta, que ela não está. Ela não está na portaria, tá bom? Ela precisa estar em receituário de controle especial? Não em receituário de controle especial, mas ela tem uma receita, ela é controlada, tá? Não sei se foi essa a sua pergunta, mas ela é controlada e é tipo um receituário de controle especial. Receita em 2 vias, tem que estar tudo direitinho ali, mas não precisa, tá? Não precisa estar escrito receituário de controle especial, não. O que não pode, na verdade não é que não pode, tá? A Anvisa se manifestou quando a pessoa bota, eu sei que isso está acontecendo, tá? Eu sei. Botar hidroxicloroquina com a azitromicina, o famoso kit Covid lá. Então, não é recomendado que você misture os dois. Tem gente que dispensa, isso aí a cabeça de cada um. Mas o CRF São Paulo fez uma consulta para a Anvisa e eles informaram que não pode, porque a receita que sai a cloroquina, a hidroxicloroquina, a primeira via fica retida na farmácia. Quando você tem antimicrobiano junto,
A primeira via fica com o paciente. Certo? Então, como é que você vai dispensar? Então, é incompatível. Receita de controle especial com antimicrobiano ou receita de hidroxicloroquina com antimicrobiano não dá porque é incompatível. Como é que você vai fazer? Você vai rasgar a primeira via no meio, dar metade da primeira via para o paciente, ficar com a outra metade. Então, não, é um negócio que tem gente que fala, não, fica com a segunda via para o antimicrobiano, a primeira via... Não dá, a lei diz que não pode e pronto, né? Então, a hidroxicloroquina não é receituário de controle especial, é uma receita especial para ele, que está lá, acho que na RDC 405, se eu não me engano, tá? É muita RDC para decorar, tá, gente? Mas se você quiser, eu passo para você, só você me pedir que eu passe essa RDC para você da hidroxicloroquina, como é que ela está situada. Não é mais em portaria 344. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui, uma solicitação aqui para participar ao vivo. Eu acho que a pessoa que na verdade clicou errado. Certo, então vamos lá aqui. Esses dias eu vi um antimicrobiano de hidroxicloroquina. Pode? Não, Jane, não pode, o que a gente acabou de falar, né? O F diferente do lugar onde está prescrevendo. Pode ser dispensado, mesmo a receita sendo do mesmo estado? Eu não entendi essa pergunta. O F diferente, porque o F diferente já está diferente. Onde ele está prescrevendo. O médico que você está falando, eu não entendi, o Davidson, a sua pergunta aqui. Ó, tem uma dúvida. O médico cadastrado no CR... Ah, tá. O médico está cadastrado em outro... Olha, eu particularmente não vejo problema de você atender. Por quê? Quando o médico faz isso, ele tem que ir no conselho regional dele, do estado, da UF dele, e se fazer um cadastro temporário aí. É obrigatório isso, certo? Então, mas eu não vejo nenhum impedimento legal para isso. Pelo menos eu nunca consegui encontrar que diz que o médico de outro estado não possa prescrever. Não vejo problema, mesmo porque as receitas não são válidas em todo o território nacional. Então não vejo problema não, tá? Eu acho que eu, por exemplo, dispensaria sim. Mas o médico, quando ele vai para outro estado, ele tem que fazer a transferência ou ele solicitar um registro temporário naquele CRM que ele está indo trabalhar. Isso é uma obrigação. Mas isso nós, farmacêuticos, não temos que ver. Tá? Nós, farmacêuticos, não temos que saber se o médico fez ou não. Então eu dispensaria numa boa. Não tem nada que dizem legalmente informando que não pode, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Agora eu já estou respondendo a pergunta de vocês, hein? Eu estou aqui, ó. Vamos ver aqui. Caroline. Psicotrópico, já estou vendo aqui. Recebi uma notificação com 10 números de intervalo. Pode acontecer isso? 10 números? Olha, é assim, ó. Você tem 2 números que é da vigilância sanitária e mais 5 ou 6. Depende do seu estado. Porque essa numeração aí ela pode ser maior ou menor. Se você desconfiar que a sua receita é falsa, a receita, eu não sei se é a receita B, a receita A, faltou algumas, tá, Célio? Célio Roberto Santos. Então, olha, essa receita aí, ela você tem que verificar como é que está o número com as outras receitas que você recebe aí. Se ficou estranho, pode ser falsa a sua receita, tá? Mas olha bem, se for um estado que tem muita receita, estado de São Paulo tem muita gente, os talonários, os números depois ali sequenciais, eles costumam ser grandes mesmo, tá? Costuma ter muitos números, porque olha, 2 são da vigilância sanitária, depois tem uma carreira de números, e esse tamanho de número depende da quantidade de notificação de receita do seu estado. Se você tem um estado muito populoso, vai ter muitos números, então vai depender do seu estado aí, certo? Nádia me assinou aqui, eu não sei para você. Eu tô acenando o pessoal que me assinou aqui, tá? Tá bom, pessoal aqui, Neurofarmaco. Vamos aqui. Você tem a primeira vida dos antimicrobianos, eles podem ter algum problema. Fui em Santa Cruz, de Pernambuco, e lá eles retêm a primeira via dos antimicrobianos. É esquisito, né? A primeira via tem que ser... Então, Célio, mais uma pergunta que depende da sua Visa local. Não sei que a Visa tenha baixado uma norma, não é normal que a farmácia fique com a primeira via. A primeira via da RDC 471, a primeira via é do paciente, tá? O que pode acontecer quando o tratamento é prolongado, você tirar uma cópia. Mas sempre, sempre, sempre o paciente tem que ficar com a receita dele, a original primeira via, tá bom? Então não se esqueça desse detalhe. Vamos aqui. Vocês estão fazendo mais perguntas agora? Que eu estou voltando aqui, deixa eu aqui. Já, então não pode estar com outros medicamentos de controle especial. Não, antimicrobiano não pode.
Aqui a Visa Local só aceita a primeira via de antimicrobiano. Na farmácia, para a farmácia integrar, Carol, olha, se eles estipularam isso, você vai seguir a regra dele, mas tem que estar normatizado. Ele tem que fazer uma portaria lá dizendo, ó, é assim, porque eles estão fugindo. Infelizmente, gente, nós estamos num país múltiplo, né? E às vezes cada vigilância sanitária, às vezes nem tem gente tão capacitada lá na vigilância sanitária. Não estou falando que a sua aí não tem, tá? Estou falando que muitas vezes as pessoas interpretam as coisas erradas. Mas o que a portaria 344 diz é primeira via do paciente. Se estão retendo a primeira via, tá errado, certo? Ah, entendi, Davis. Porque no caso da Horus, ele não consegue achar o CRM de outro ER, por isso surge a minha dúvida. Eu entendo. Então, isso aí é um problema do seu sistema. Você tem que solicitar que ele faça uma modificação que você possa cadastrar o médico manualmente ali. Porque geralmente os sistemas eles já têm o cadastro pronto, né? Mas o seu sistema geralmente é interessante que você tenha a capacidade de cadastrar manualmente, tá? Ibson, vamos ver aqui. Paraíba retém a primeira via de antibiótico. Também, você vê que coisa engraçada, né? Uma coisa, aqui não. Aqui o pessoal segue a portaria 344. Só que acontece. Tem que ver aí com o pessoal por que está retendo. Mas na RDC é bem claro, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês aí. Então, precisa de carimbo botar na receita para colocar o nome do medicamento, o lote, a qualidade? Eu recomendo que sim, tá? Não é que é uma exigência legal, é para você se organizar, tá? Existem uns programas que já botam, né? Já emite a etiquetinha ali e coloca atrás da receita essa informação, tá bom? Então é bem interessante que você tenha esse carimbo. É fácil, faz um carimbão que você tenha, você bota ali o nome do comprador, nome do paciente, o nome do medicamento, o lote, tá bom? Deixa eu só fazer uma foto aqui com vocês. Nossa, mãe, melhor não mexer não, tá? Eu posso aceitar Xerox de antimicrobiano? Carol, olha bem, a Xerox eu não pode. Por quê? É justamente por isso que imagina a seguinte situação: o paciente chegou na farmácia, aí ele vai e tira uma cópia da primeira via. Vamos supor que seja a azitromicina que está na moda agora, né? O que ele vai fazer? Ele vai numa farmácia e compra com a Xerox, aí ele tira uma outra Xerox, ele vai na outra farmácia e pega com Xerox, aí ele vai na outra... Porque quando você dispensa o antimicrobiano, o que vai acontecer? Você tem que dar baixa na primeira via, você tem que colocar limpo, carimbar colocar assinatura. É interessante que você carimbe, que você tenha o seu carimbinho de farmacêutico, a sua assinatura, para dar baixa na sua receita. É interessante isso. Então, segunda via Xerox não é recomendado, de jeito nenhum. Aqui, ó, você tem que tirar Xerox da primeira via. Isso, quando é que tem que tirar Xerox da primeira via? Vamos supor, são algumas situações, tá, gente? Para finalizar, que daqui a pouquinho o troço fecha de uma vez aqui, tá? O Instagram é 1 horinha só. Vamos supor que você recebeu um paciente com a primeira via só. O que você vai fazer? É a primeira via, você viu que é a primeira via. Você não vai deixar de dispensar. O que você vai fazer? Você vai dispensar, só que você vai anotar ali na frente da receita que você dispensou aquele medicamento antimicrobiano. Aí você vai tirar uma Xerox, ficar para você. Para que essa Xerox? Para você dar baixa no sistema SNGPC, tá bom? Então é importante isso. Então a Xerox do antimicrobiano só serve para isso. Quando você está em um medicamento de uso prolongado, certo? Que você fica segunda via, a primeira vez de atendimento, mas na segunda vez que o paciente volta, não tem segunda via, então você vai tirar Xerox, certo? É importante que você anote ali, ó, na dispensação dos antimicrobianos, essa informação aí, tá bom? Se o médico não carimbar na segunda via, pode dispensar? Muito boa pergunta. Pode, por que não? Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte, ó. O paciente chega com aquele talonáriozinho de antimicrobiano, o ideal é que esteja assinado, né? Mas o que você faz? Você vai pegar a segunda via, você vai tirar uma cópia da primeira via e vai anexar junto. E pode fazer o atendimento, não tem problema, tá? Tanto o paciente tiver só a primeira via, você vai tirar a cópia. O que é mais importante no antimicrobiano, gente?
É você seguir o tratamento para não deixar o paciente descoberto. Você não vai nunca dispensar meio tratamento. Ponto. A cópia você pode tirar para você. Agora, nunca deixe de anotar o que foi dispensado, porque o paciente não vai em outra farmácia comprar. É só por isso, tá? Agora, a cópia você vai tirar para guardar para você. Bom? Tá bom? Acho que é só isso mesmo, né? Já deu bastante perguntas aí. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Carimbo atrás da receita. Beleza pura. Gente, muito obrigado aqui pela audiência de vocês. Eu sou muito grato. Gostei que está de novo. Nós vamos passar um momento de muita felicidade no dia 23, que nós vamos ficar juntos ali mais uma hora lá e nós vamos então fazer uma sequência de informações importantes para vocês aí dominar a portaria 344 e tirar medo e saber dispensar. E claro, né, fazer o quê? Falar com o fiscal da farmácia algumas informações que ele passa errado, que você sabe que está na lei, porque nenhum fiscal pode te multar se você falar assim, me mostre na lei onde é que está dizendo exatamente isso, porque às vezes as pessoas inventam as coisas, tá? Então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o dia 23, hein? Lá na jornada eu sei que vocês estarão lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo para todos também. Tchau. Vou ver se eu consigo gravar aqui agora, né? Salvar essa live, vai ficar de manhã lá, vamos lá. E eu vou encerrar.